O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Sambhava Parva. Capítulo 140. Drupada é levado para Drona como taxa do preceptor. Vaisampayana continuou, vendo os Pandavas e o filho de Dhritarashtra habilidosos com armas, Drona achou que tinha chegado a hora de exigir a taxa preceptoral. E, ó rei, reunindo seus pupilos um dia, o preceptor Drona pediu deles a taxa, dizendo: apanhem Drupada, o rei de Panchala, em batalha e tragam-no para mim. Essa será a taxa mais aceitável. Aqueles guerreiros então, respondendo, assim seja, rapidamente subiram em suas carruagens, e para dar ao preceptor a taxa que ele tinha exigido partiram em marcha, acompanhados por ele. Aqueles touros entre homens, derrotando os Panchalas em seu caminho, sitiaram a capital do grande Drupada. E Duryodhana e Karna e o poderoso Yutsu, e Dusasana e Vikarna e Jalazanda e Sulochana, esses e muitos outros principais dos príncipes Kshatriya de grande coragem competiram uns com os outros para se tornarem os principais no ataque. E os príncipes, dirigindo carruagens de primeira classe, e seguindo cavalaria, entraram na capital hostil, e andaram pelas ruas. Enquanto isso o rei de Panchala, vendo aquele exército poderoso e ouvindo seu clamor alto, saiu de seu palácio, acompanhado por seus irmãos. Embora o rei Ajnasena estivesse bem armado, o exército Kuru o atacou como uma chuva de flechas, proferindo seu grito de guerra. E Ajnasena, no entanto, não era fácil de ser subjugado em batalha, e se aproximando dos Kurus em sua carruagem branca, ele começou a disparar suas flechas ferozes por toda parte. Antes de a batalha começar, Arjuna, vendo o orgulho de bravura mostrado pelos príncipes, dirigiu-se ao preceptor, aquele melhor dos Brahmanes, Drona, e disse: nós nos esforçaremos que eles tiverem mostrado a sua bravura. O rei de Panchala nunca poderá ser capturado no campo de batalha por algum deles. Tendo dito isso, o impecável filho de Kunti, cercado por seus irmãos, esperou fora da cidade à distância de 1 milha dela. Enquanto isso Drupada, vendo a hoste Kuru, apressou-se a atacar e, lançando uma chuva de flechas, afligiu terrivelmente as tropas Kuru. E tal era sua habilidade de movimento no campo de batalha que, embora ele estivesse lutando em uma única carruagem, os Kurus por pânico supuseram que havia muitos Drupadas resistindo a eles. E as flechas violentas daquele monarca caíam rápidas por toda parte, enquanto conchas e trombetas e baterias aos milhares começaram a ser tocadas pelos Panchalas de suas casas, dando alarme. Então ergueu-se da poderosa hoste Panchala um rugido terrível como o do leão, enquanto o som das cordas de seus arcos parecia rasgar o próprio céu. Então Duryodhana e Vikarna, Suvaú e Dirgalochana e Dusasana ficaram furiosos, e começaram a despejar suas flechas sobre o inimigo. Mas o arqueiro poderoso, o filho de Prishata, invencível em batalha, embora muito atingido pelas flechas do inimigo, imediatamente começou, ó Bharata, a afligir as tropas hostis com grande energia. E correndo a toda velocidade sobre o campo de batalha, como uma roda ardente, o rei Drupada com suas flechas venceu Duryodhana e Vikarna e até o poderoso Karna e muitos outros príncipes heroicos e guerreiros incontáveis, e matou sua sede por batalha. Então todos os cidadãos despejaram sobre os Kurus vários mísseis, como as nuvens despejam gotas de chuva sobre a terra. Jovens e velhos, eles todos se apressaram para a batalha, atacando os Kurus com energia. Os Kauravas, então, ó Bharata, vendo que a batalha se tornara terrível, se dividiram e fugiram lamentando em direção aos Pandavas. Os Pandavas, ouvindo o lamento terrível da hoste derrotada, saudaram Drona com reverência e subiram em suas carruagens. Então Arjuna rapidamente pediu a Yudhishthira para não se envolver na luta, e se apressou ao ataque, nomeando os filhos de Madri, Nakula e Sareva, os protetores das rodas de sua carruagem, enquanto Bhimazena, sempre lutando na dianteira, com massa na mão, corria adiante. O impecável Arjuna, assim acompanhado por seus irmãos, ouvindo os gritos do inimigo, avançou em direção a eles, enchendo toda a região com o estrépito das rodas de sua carruagem.
E como uma cara entrando no mar, o poderosamente armado Bhima, parecendo um segundo Yama, massa na mão, entrou nas tropas Panchala, rugindo ferozmente como o oceano em uma tempestade. E Bhima primeiro avançou em direção à formação de elefantes da força hostil, enquanto Arjuna, competente em batalha, atacou aquele exército com a destreza de seus braços. E Bhima, como o próprio grande destruidor, começou a matar aqueles elefantes com sua massa. Aqueles animais enormes, como montanhas, abatidos pela massa de Bhima, tinham suas cabeças quebradas em pedaços. Cobertos com rios de sangue, eles começaram a cair como rochedos atingidos por raios. E os Pandavas prostraram ao solo elefantes e cavalos e carros aos milhares e mataram muitos soldados da infantaria e muitos guerreiros em carros. De fato, como um pastor nas florestas empurra à sua frente com seu bastão inúmeros bois com facilidade, assim Vrikudara empurrava diante de si as carruagens e elefantes da tropa hostil. Enquanto isso Palguna, impelido pelo desejo de fazer o bem para o filho de Bharadvaja, atacou o filho de Prishata com uma chuva de flechas e o derrubou do elefante no qual ele estava sentado. E, o monarca, Arjuna, como o terrível fogo que consome todas as coisas no fim do Yuga, começou a prostrar ao chão cavalos e carros e elefantes aos milhares. Os Panchalas e os Sanjayas, por outro lado, assim atacados pelo Pandava, receberam-no com uma perfeita chuva de várias espécies de armas. E proferindo gritos altos, eles lutaram desesperadamente com Arjuna. A batalha se tornou furiosa e horrível de ver. Ouvindo os gritos do inimigo, o filho de Indra se encheu de cólera e atacou a hoste hostil como uma chuva grossa de flechas, e avançou em direção a ela furiosamente e a afligiu com vigor renovado. Aqueles que observavam o ilustre Arjuna naquele momento não podiam notar nenhum intervalo de tempo entre ele fixar as flechas na corda do arco e atirá-las. Altos eram os brados proferidos, misturados com gritos de aprovação. Então o rei dos Panchalas, acompanhado pelo generalíssimo de suas tropas, Satyajit, avançou com velocidade até Arjuna como Asura Samvara avançando até o chefe dos celestiais, nos tempos antigos. Então Arjuna cobriu o rei de Panchala com uma chuva de flechas. Então ergueu-se um tumulto terrível entre a hoste Panchala, parecido com o rugido de um poderoso leão pulando no líder de uma manada de elefantes. E, vendo Arjuna indo em direção ao rei de Panchala para capturá-lo, Satyajit de grande heroísmo foi até ele. E os dois guerreiros, como Indra e o Asura filho de Virochana, Vali, se aproximaram um do outro para combater, e começaram a oprimir as tropas uns dos outros. Então Arjuna com grande força perfurou Satyajit com 10 flechas afiadas, e com tal façanha os espectadores ficaram todos assombrados. Mas Satyajit, sem perder tempo, atacou Arjuna com 100 flechas. Então aquele poderoso guerreiro em carro, Arjuna, dotado de notável habilidade de movimento, assim coberto por aquela chuva de flechas, friccionou a corda de seu arco para aumentar a força e a velocidade de suas flechas. Então cortando em dois o arco do antagonista Arjuna avançou para o rei dos Panchalas, mas Satyajit, rapidamente pegando um arco mais forte, perfurou com suas flechas Partha, sua carruagem, seu quadrigário, e cavalos. Arjuna, assim atacado em batalha pelo guerreiro Panchala, não perdoou seu inimigo. Ávido para matá-lo de uma vez, ele cerrou seu punho esquerdo, e perfurou com várias flechas os cavalos do adversário, bandeiras, arco, quadrigário, e o servidor às suas costas. Então o Satyajit, vendo seus arcos repetidamente cortados em dois, e seus cavalos mortos, desistiu da luta. O rei dos Panchalas, vendo seu general assim derrotado no combate, começou ele mesmo a lançar suas flechas sobre o príncipe Pandava. Então Arjuna, o principal dos guerreiros, coroado com sucesso, começou a lutar furiosamente, e cortando rapidamente o arco do inimigo em dois, como também seu mastro de sua bandeira, o qual ele fez cair, perfurou os cavalos do oponente e também o quadrigário com 5 flechas.
Então, jogando de lado seu arco, Arjuna pegou sua aljava, e tirando uma cimitarra e dando um grito alto, ele pulou da sua própria carruagem para a do seu inimigo. E lá, ficando com perfeito destemor, ele agarrou Drupada como Garuda agarra uma cobra enorme depois da agitação das águas do oceano. Ao verem isso, as tropas Panchala fugiram em todas as direções. Então Dhananjaya, tendo assim mostrado o poder de seu braço na presença de ambas as hostes, deu um grito alto e saiu das fileiras Panchala. E vendo-o voltando, com seu cativo, os príncipes começaram a devastar a capital de Drupada. Dirigindo-se a eles, Arjuna disse: este melhor dos monarcas, Drupada, é um parente dos heróis Kuru. Portanto, ó Bhima, não mate seus soldados. Vamos dar somente para nosso preceptor a sua taxa. Vaisampayana continuou: ó rei, assim impedido por Arjuna, o poderoso Bhimazena, embora não saciado com o exercício da batalha, se absteve de realizar o massacre. E, ó touro da raça Bharata, os príncipes então, levando Drupada com eles depois de tê-lo capturado no campo de batalha, junto com seus amigos e conselheiros, o ofereceram a Drona. E Drona, vendo Drupada assim sob completo controle, humilhado e desprovido de riqueza, se lembrou da antiga hostilidade daquele monarca e, dirigindo-se a ele, disse: teu reino e capital foram devastados por mim. Mas não temas por tua vida, embora ela dependa agora da vontade do teu inimigo. Tu agora desejas reviver tua amizade comigo. Tendo assim falado, ele sorriu um pouco e disse novamente: não temas por tua vida, rei valente. Nós, Brahmanes, somos sempre generosos. E, ó touro entre os kshatriyas, meu afeto e amor por ti cresceram em mim por termos sido amigos de infância no eremitério. Portanto, ó rei, eu peço a tua amizade outra vez. E como um benefício, não pedido, eu te dou metade do reino, que era teu. Tu me disseste antes que ninguém que não fosse um rei poderia ser amigo de um rei. É por essa razão, ó Yajnasena, que eu retenho a metade do teu reino. Tu serás rei de todo o território ao sul do Bhagirathi, enquanto eu serei rei de todo o território ao norte daquele rio. E, ó Panchala, se te agradar, reconhece-me daqui por diante como teu amigo. Ao ouvir essas palavras, Drupada respondeu: tu tens uma alma nobre e grande bravura. Portanto, ó Brahmane, eu não estou surpreso com o que fizeste. Eu estou muito satisfeito contigo, e eu desejo a tua eterna amizade. Vaisampayana continuou: depois disso, ó Bharata, Drona libertou o rei de Panchala, e realizando alegremente os ritos usuais de respeito, concedeu a ele a metade do reino. Desde então Drupada começou a residir tristemente na cidade de Campilha, dentro da província de Makandi, sobre as margens do Ganges, cheias de muitas vilas e cidades. E depois da derrota por Drona, Drupada também governou os Panchalas do sul até a margem do rio Charmavati. E Drupada desde daquele dia estava bem convencido de que ele, somente pela força kshatriya, não poderia derrotar Drona, sendo muito inferior em poder Brahma espiritual. E ele, portanto, começou a vagar sobre toda a terra para descobrir os meios de obter um filho que subjugasse o seu inimigo Brahmane. Enquanto isso, Drona continuou a residir em Aishatra. Assim, ó rei, o território de Aishatra, cheio de muitas cidades, foi obtido por Arjuna e entregue a Drona. Capítulo 141. Drona faz Arjuna prometer que lutará com ele quando chegar a hora. Vaisampayana continuou: depois de ter se passado, ó rei, 1 ano disso, Dhritarashtra, movido por bondade por seu povo, instalou Yudhishthira, o filho de Pandu, como herdeiro legítimo do reino por causa de sua firmeza, fortaleza, paciência, benevolência, franqueza e honestidade inabalável de coração. E dentro de pouco tempo Yudhishthira, o filho de Kunti, por seu bom comportamento, boas maneiras e cuidadosa aplicação aos negócios, eclipsou os atos de seu pai. E o segundo Pandava, Vrikudara, começou a receber contínuas aulas de Sankarsana, Valarama, em combates com a espada e a massa e sobre a carruagem.
E depois que a educação de Bhima estava terminada, ele se tornou em força como o próprio Dhriumatsena e continuou a viver em harmonia com seus irmãos, e começou a exercer sua destreza. E Arjuna tornou-se célebre pela firmeza de sua empunhadura de armas, por sua habilidade de movimento, precisão de pontaria, e sua competência no uso das armas Kshura, Narasha, Vala e Vipata, de fato, em todas as armas, fossem elas retas ou curvas ou pesadas. E Drona teve certeza de que não havia ninguém no mundo que estivesse à altura de Arjuna em habilidade de mão e competência em geral. Um dia, Drona, dirigindo-se a Arjuna perante os príncipes Kaurava reunidos, disse: houve um discípulo de Agastya na ciência de armas chamado Agnivesa. Ele foi meu preceptor e eu, seu discípulo. Por mérito ascético eu obtive dele uma importante arma chamada Brahmastra, que era como o próprio trovão, capaz de consumir toda a terra. Aquela arma, ó Bharata, pelo que eu fiz, pode agora passar de discípulo para discípulo. Enquanto a entregava a mim, o meu preceptor disse: ó filho de Bharadvaja, tu nunca deves lançar esta arma em nenhum ser humano, especialmente em um que tenha pouca energia. Tu, ó herói, obtiveste esta arma celeste. Ninguém mais a merece. Mas obedece à ordem do Rishi, Agnivesa. E, presta atenção, Arjuna, dá-me agora a taxa preceptoral na presença destes teus primos e parentes. Quando Arjuna, ao ouvi-lo, deu sua palavra de que daria o que o preceptor exigisse, o último disse: ó impecável, tu deves lutar comigo quando eu lutar contigo. E aquele touro entre os príncipes Kuru então deu sua palavra para Drona e, tocando seus pés, partiu na direção norte. Então lá soou um grito alto cobrindo toda a terra limitada por seu cinturão de mares, dizendo que não havia nenhum arqueiro em todo o mundo que fosse como Arjuna. E, de fato, Dhananjaya, em confrontos com maça e espada e na carruagem como também com o arco, adquiriu competência extraordinária. Sahadeva obteve toda a ciência de moralidade e deveres de Vrihaspati, o chefe espiritual dos celestiais, e continuou a viver sob o controle de seus irmãos. Nakula, o favorito de seus irmãos, ensinado por Drona, tornou-se conhecido como um guerreiro habilidoso e um grande guerreiro em carro, Atirata. De fato, Arjuna e os outros príncipes Pandava tornaram-se tão poderosos que eles mataram em batalha o grande Salvira, que tinha realizado um sacrifício que se estendeu por 3 anos, não intimidado pelas incursões dos Gandharvas. E o próprio rei dos Yavanas, que até o poderoso Pandu tinha fracassado em trazer sob submissão, foi subjugado por Arjuna. Então também Vipula, o rei dos Salviras, dotado de grande coragem, que sempre tinha demonstrado desconsideração pelos Kurus, sentiu a superioridade do poder do inteligente Arjuna. E Arjuna também reprimiu por meio de suas flechas, o orgulho do rei Sumitra de Salvira, também conhecido pelo nome de Datamitra, que tinha resolutamente procurado um confronto com ele. O terceiro dos príncipes Pandava, ajudado por Bhima, sobre um único carro, subjugou todos os reis do leste apoiados por 10.000 carros. Da mesma forma, tendo conquistado em um único carro todo o sul, Dhananjaya enviou para o reino dos Kurus um grande despojo. Assim aqueles principais dos homens, os ilustres Pandavas, conquistaram os territórios de outros reis, e estenderam os limites do seu próprio reino. Mas vendo a grande coragem e força daqueles arqueiros poderosos, os sentimentos do rei Dhritarashtra em relação aos Pandavas se tornaram de repente envenenados, e daquele dia em diante o monarca ficou tão ansioso que ele tinha dificuldades para dormir.